A partir de hoje, as estradas de todo o país devem ter um movimento ainda mais intenso com o início das festas de final de ano, começando amanhã com o Natal. Quem traz informações para a gente é o nosso amigo, meu xará, Eduardo Góes. Boa tarde, Edu. Olá, boa tarde para vocês que nos acompanham, boa tarde para todos. Eu estou aqui na rodovia Presidente Dutra, no posto da Polícia Rodoviária Federal, aqui de Roseira, cidade vizinha a Aparecida, e a gente quer saber um pouco mais sobre as condições aqui dessa rodovia tão importante para todo o país, principalmente agora nessa época do Natal, em que o fluxo de veículos aumenta cada vez mais. Eu quero conversar um pouco com o responsável pelo Núcleo de Policiamento e Fiscalização, José Augusto. Seja muito bem-vindo ao TJ Aparecida, uma boa tarde para o senhor. O que é que a gente pode esperar desses dias aí que antecedem o Natal? O movimento de veículos aqui na rodovia vai aumentar mesmo? Quais que são os números que a gente pode esperar? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os espectadores da TV Aparecida. Realmente, pelo período de férias e o período do final do ano, o número de veículos vai aumentar consideravelmente. Temos aí uma margem aí de muitos veículos a passar pelo nosso trecho. Assim, a gente sempre sabe que durante esse período em que o movimento nas estradas se intensifica, sempre é possível que o motorista não tenha todo o cuidado necessário para proteger a própria vida, proteger a vida dos demais. Quais dicas a gente poderia dar para o motorista para que ele trafegue bem aqui na rodovia Presidente Dutra durante esse período aqui do Natal e do final do ano? Perfeito. A gente dá a dica, a PRF dá a dica desde os básicos mais simples até uma dica um pouco mais especializada. As dicas mais simples é fazer a conferência do veículo antes de sair, fazer um bom planejamento, tá? Para não ter que ficar parando na rodovia. Temos no nosso trecho muitos pontos de parada, como postos de combustíveis. Dá para a pessoa se programar tranquilo. E outras dicas sempre usar os equipamentos obrigatórios, como cinto de segurança, não utilizar celular na direção, ter os dispositivos de retenção para crianças, que são as cadeirinhas, os assentos. Sempre é bom estar lembrando o pessoal. Sempre também o cuidado com o álcool, né? Com certeza, é o primordial. Festa, férias, o pessoal às vezes exagera um pouquinho, toma uma coisinha aqui, outra ali, tem que tomar cuidado. E a gente está falando aqui de Natal, mas a expectativa para o Ano Novo também é a mesma? Com certeza, tanto que a Polícia Rodoviária Federal já deflagrou a Operação Rodovida 2025-2026, justamente para fazer esse tipo de fiscalização, que envolve velocidade, celular, álcool e todo o procedimento operacional. Ok, gostaria muito de agradecer a participação do senhor aqui no TJ Aparecida e desejar aí um excelente trabalho nessa época de final de ano. Afinal de contas, o movimento aumenta, o trabalho também, né? Muito obrigado pela participação. E para a gente ter uma ideia, né, o fluxo de veículos somente aqui nessa região, né, que aqui do Vale do Paraíba, região que dá acesso ao Santuário Nacional, a expectativa é que pelo menos 3 milhões de veículos passem por aqui pela rodovia Presidente Dutra durante aí os próximos dias. Agora eu deixo com vocês aí no estúdio. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, Góes, pelas informações. Ainda falando sobre essa movimentação de veículos, teve início ontem a suspensão temporária do rodízio de automóveis de passeio em São Paulo, em razão da tradicional redução no fluxo de veículos no período de festas, de fim de ano e também das férias escolares. Com a medida, os motoristas podem circular livremente, sem restrições relacionadas ao final da placa, até o início de janeiro. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com Paulo Henrique Posetti, que é gerente da Central de Operações da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET. Boa tarde, seja bem-vindo aqui, Paulo, no TJ Aparecida. Boa tarde, Rayana. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado pela oportunidade. Já aproveito para te perguntar, Paulo, o que motivou a suspensão do rodízio de veículos? A gente sabe que teve início ontem, né? Foi o primeiro dia dessa suspensão. Já pode saber qual o impacto dessa medida? Historicamente, nesse período entre Natal e Ano Novo, nós temos a suspensão do rodízio na cidade de São Paulo. E o que a gente vem acompanhando com relação aos índices
As lentidões nesse período, elas costumam a cair e a diminuir, que possibilita a gente a suspender o rodízio. Paulo, agora até quando os motoristas poderão circular sem a restrição do rodízio de veículos, quando a regra volta a ser aplicada normalmente? O rodízio está suspenso de ontem até o dia 9 de janeiro, retornando no dia 12 de janeiro para todos os veículos. Paulo, durante esse período de suspensão, né, o que muda na prática para quem circula pela cidade nesses horários, nos horários de pico, no dia todo? O que muda é que fica liberado para os veículos que tinham restrições naqueles dias para poder circular. Vale lembrar que mesmo com a suspensão dos rodízios para os automóveis, o rodízio para os caminhões ainda está mantido na cidade de São Paulo. Mesmo com o rodízio suspenso para os carros de passeio, há outras restrições de trânsito continuam valendo em São Paulo? Como é que fica? Para os caminhões continuam valendo o rodízio com relação às placas, ainda valendo para a mesma área, que é a área do interno ao mini-anel. Com essa diminuição, né, do fluxo de veículos, o rodízio suspenso tende também a diminuir os acidentes? Com a diminuição do volume, existe uma tendência a diminuir o número de acidentes. Porém, a gente também tem que colocar nessa equação a questão do aumento da velocidade. Então, normalmente tem uma diminuição no número de acidentes. Eu não tenho esses números aqui neste momento, mas normalmente a gente tem uma diminuição só porque diminui a possibilidade, porque diminui o fluxo veicular. Paulo, muito obrigado, pela presença aqui no TJ Aparecida, dando essas orientações, porque muita gente vai para São Paulo ainda, apesar das festas de fim de ano, das férias escolares. São Paulo é uma cidade sempre muito movimentada. Muito obrigado, bom trabalho para vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde.